achei necessário a princípio. Bem, vamos lá, estamos gravando. Bem, gente, eu havia indicado a vocês no Classroom que lessem os textos do Lacan. Eu indiquei basicamente a Carta Roubada, o seminário sobre a Carta Roubada, mas como eu vou fazer referência também à instância da letra no inconsciente, ou a razão desde Freud, então eu deixei o texto indicado, mas não como leitura, né, que vocês deveriam fazer. Né? Mas eu espero que tenham feito, são textos um tanto densos, um tanto complicados, né, com umas articulações, às vezes, umas articulações, né, que demandam, né, um pouco de parada, né, parar um pouquinho mais para poder ler os textos. O que eu gostaria, então, aqui enfim, e também, né, contando que vocês são da linguagem, né? Aliás, todos nós somos, né, da linguagem, né? Mas eu creio que vocês estão mais próximos, né, das questões levantadas pela linguística, pela linguagem. Então, também esse saber, esse conhecimento contribuiria para a leitura ou para acompanhar, né, o texto Lacan. Então, gostaria de, inicialmente, pontuar a estrutura de conhecimento do inconsciente em Freud. Né? Isso faz parte muito da maneira como eu leio o Lacan, ou como eu comecei a ler o Lacan, né? Sempre lembrando do Freud, né? Sempre tendo Freud ali ao lado, como uma espécie de, digamos, de auxílio, né? Né, na leitura. Inclusive, um dos seminários do Lacan, o seminário 6, quando eu fui ler, eu disse, isso aqui é o Freud. Né? E aí eu me senti um pouco mais à vontade para continuar. Então, essa noção aqui, né, justamente como se trata de uma cadeia, né, que desliza entre significantes e entre significações, né, ter em mente o que o Freud quer dizer com as ideias substitutas. Elas não somente estabelecem uma continuidade da Urferdrehung, né, do recalque originário, ou do recalque primordial, mas, sobretudo, elas estabelecem aí uma certa, que eu vou chamar assim, nos termos do Lacan, uma certa cadeia, né, de ideias que vão se sobrepondo, né, e que é o que nós encontramos nos sonhos, nos xistes e nos lapsos, e o que o Lacan torna mais evidente esse encadeamento das ideias substitutas. Então, como se trata aí de uma insistência do inconsciente na busca de satisfação, então o jogo, né, as ideias substitutas da parte do pré-consciente e os manejos do inconsciente para poder burlar a censura vão produzindo derivados, né, vão produzindo derivações. A princípio, é isto que eu entendo como o Lacan fala de cadeia significante, né, ou de deslizamento significante. Esse deslizamento aqui também no sentido de deslocamento, né, ou de condensação. Então, eu começo com a exposição dos pontos que nos interessam, de a instância da letra e o inconsciente. Então, ali, duas afirmações iniciais que o Lacan faz podem ser pontuadas. Primeiro, é toda a estrutura da linguagem que é descoberta pelo inconsciente freudiano. O que de início sugere que este inconsciente é como uma linguagem, que é uma afirmação, né, do Lacan, que dá muita dor de cabeça para, né, os psicanalistas e para quem, né, tenta ler o Lacan.
A outra definição diz ser a letra, daí a instância da letra, e pense aqui em instância sempre, que o Lacan mais adiante ele define, mas eu já antecipo, sempre como algo que está a caminho. Instância como algo que, que está em deslocamento, como é o caso das cartas, né, também, da definição da carta que ele faz aqui. Ora, a letra é o suporte material que o discurso concreto empresta à linguagem. Essa redução à letra é interessante, né, porque é ela que estabelece uma mobilidade que será semelhante à mobilidade do significante, consequentemente, né, do inconsciente. Trata-se, portanto, de estabelecer a relação entre esta letra, essa materialidade da letra e o inconsciente. Então, essas afirmações iniciais designam o sentido do que virá a ser tratado no seminário, a saber, como Lacan, de posse das investigações da linguagem, nesta encontra o modo de operar do inconsciente freudiano. A letra, por ser este suporte material, sem o qual nenhum discurso é discurso, ou que a este confere materialidade, é também o suporte em que se baseia o inconsciente. Ou seja, uma palavra, somente a letra tem, digamos, liberdade para se mobilizar. E é tanto que, em geral, muitos lapsos, né, se dão em virtude de um deslocamento de uma letra, né, como o exemplo do abutre que ele utiliza na carta roubada, e já chegamos lá. Então, a letra é o que se coloca em instância do discurso ou da palavra, que possui capacidade de se mobilizar, sendo por isto que ela está sempre em andamento, em deslocamento, assim como o inconsciente. Então, o pressuposto inicial é o da preexistência da linguagem ao sujeito, distinguindo-se ela da sua produção pelo sujeito falante. A linguagem não está relacionada com o que o sujeito faz da linguagem, porque a linguagem preexiste, a linguagem é anterior, não somente anterior, mas, sobretudo, fundadora do sujeito, constituidora do sujeito. Para isto, coincidentemente, no domingo passado, eu resolvi ler um texto, começar a leitura de um texto da Butler, na Judith Butler, que é discurso de ódio. Então, todo o fundamento desse discurso de ódio está nesta pré-fabricação do sujeito pela linguagem. E aí ela vai analisar, não para falar extensamente, mas eu deixo aqui, né, a importância deste texto da Judith Butler, que, de certo modo, atualiza algumas teorias, né, da produção, né, do sujeito pela linguagem. Ora, isto sugere que a linguagem, antes de ser utilizada pelo sujeito, determina-o e constitui, de tal modo que, em relação à linguagem, o sujeito é um servo, mas também do discurso que define o seu lugar, mesmo antes do nascimento. Ou seja, quando se nasce, já tem um lugar posto ali para cada um ocupar, né? O interessante é ver como é que isto se articula em relação ao significante e às significações, né? E que o Lacan percebe na carta roubada, né? E toma muito no estilo freudiano, no estilo do Freud, como um texto a analisar e esclarecer o que é o significante, né? E que acho que aqui a proposta inicial desta aula é que façamos isso com a cartomante. Mas é possível fazer com Dom Casmurro, aliás, acho que eu vou citar estes dois. Com Kafka é uma coisa extraordinária. Parece que o Kafka escreveu toda uma obra sobre o significante, né? E também alguns aspectos, acho que da Clarice Lispector. Bem, se a experiência da comunidade
poderia dar suporte a esta precedência da linguagem, a questão não se resolveria aí por conta do sentido que esta comunidade recebe de uma tradição instaurada pelo discurso. Mesmo a comunidade, né, teria essa anterioridade, né, do discurso ou da linguagem. Então, essa fundação do sujeito pela linguagem não se explicaria apelando para a comunidade à qual ele pertence. É assim que Lacan recorrerá à linguística e se apoia no significante, a fim de situar aquela dependência fundadora, logo em seguida encontrando o inconsciente freudiano, que, à semelhança da linguagem, estaria presente em todos os sentidos atribuídos ao mundo pelo sujeito, neurótico e não neuróticos. E essa é a grandeza, né? Eu já havia comentado algo nesse sentido lá com o xiste do Freud, né? O xiste, ele pressupõe uma pertença à mesma paróquia para ser compreendido, né? Então, se um indivíduo de outro grupo, de uma outra comunidade, não compreenderia, né, a um xiste produzido exatamente por ele pertencer a outra paróquia. Eu diria que, nesse sentido aqui do Lacan, nós todos pertencemos à mesma paróquia, que é a da linguagem, né? Então, lá no xiste, na análise que o Freud faz do xiste, a gente já pode compreender, ou pode ter uma ideia do que o Lacan aqui vai falar do significante, como isto que determina o sujeito, que precede o sujeito e o determina, de tal modo que o que é compartilhado no xiste é essa pertença comum, que o Freud coloca lá no seu texto, nessa pertença comum a um sistema de normas, a um horizonte normativo, ou a pertença comum à linguagem. Ou seja, o significante, e não a experiência da comunidade, explicaria a dependência fundadora do sujeito na linguagem. A importância dessa aproximação feita por Lacan reside em que ele vai além da relação entre inconsciente e neurose, ou adoecimento psíquico, e institui o inconsciente pela mediação do significante no interior mesmo das relações sociais ou das interações entre os indivíduos. É claro que isto fica mais claro com a carta roubada, porque ali o Lacan investiga a intersubjetividade, ou essa, né, a cadeia intersubjetiva, que é o caminho que irá nos conduzir à cartomante, né, do Machado de Assis. Então, a fim de sustentar a tese acima, o psicanalista francês retoma o signo fundador da linguística, que é o S barra S, né? Vocês devem ter visto no texto, né? O S, o significante acima, né? A barra, e o significado abaixo, né? O S em minúsculo. Há ali duas ordens distintas, separadas por uma barra, cuja ênfase da linguística é dada à significação, a qual remete a outra significação. Logo, que o significante, que eu vou compreender aqui como imagem acústica, ou a palavra ouvida, uma outra referência que eu daria para compreender essa estrutura significante, significado, no Lacan, seria a diferença que o Freud faz entre representação de coisa e representação verbal, né? Quando ele está lá respondendo à pergunta como é que algo se torna consciente, né? Então ele faz todo lá um movimento, né, da representação de coisa para a representação verbal e daquilo que é uma percepção interna que viria a se tornar consciente somente mediante a representação verbal. Então é uma outra referência para entendermos essa relação entre significante e significado. Logo, que o significante dependeria, para existir, das significações. Então,
haveria, na correspondência entre significante e significado, né? Ou seja, o significante teria de necessariamente estar colado a um significado, uma significação, para poder, então, constituir um sentido. Ora, neste ponto, Lacan sugere libertar-se, eu cito, da ilusão de que o significante responde à função de representar o significado. Que o significante tenha que responder por sua existência ao título de uma significação qualquer. O que o Lacan quer com isso é conferir autonomia ao significante. Né? No sentido de que, né, o próprio significante, ele, eu vou falar dessa maneira, é doador de sentido, independente do significado, das significações. O que se põe aqui em jogo é a primazia do significante na determinação do sentido, da qual, sim, a significação dependeria para existir. Isso é uma coisa que, enfim, a gente pode ver isso no Dom Casmurro. Eu vou ainda falar mais um pouco mais adiante, mas só entendamos o que é qual o sentido, né, daquilo que o Bentinho ouve, né, sorrateiramente do José Dias. Né? Vamos pensar que o que ele se defronta ali é com significante. E esse significante produz efeito de tal modo que o Bentinho vai, então, né, se esforça, então, para atribuir significação àquilo, né, ao que ele ouviu. Então, todas as ações dele se dão no sentido, né, de corresponder, né, ao que foi enunciado, ou, né, nos termos do Machado de Assis, ao que foi denunciado pelo agregado. Então, a fim de defender esta tese, ele se utiliza de dois signos, no que consiste no significante árvore, e logo abaixo, desenhado, o significado, né, que seria, eu pensei ainda em fazer um PDF aqui, mas eu acho que vocês todos tiveram acesso, né, ao PDF, né, que acho que foi o José Carlos que compartilhou lá no grupo. Então, ele vai recorrer a estes dois signos, o primeiro, a árvore, e abaixo, o desenho da árvore. E logo, desculpa, e o substitui por outro, em que, acima de duas portas iguais, cada uma com os nomes homens e senhoras. Então, uma porta, como vocês viram, e acima, homens, né? Outra porta, acima, senhoras. Então, ele como que redesenha o signo lá da linguística significante, significado. E explica a diferença com a chegada num trem de um menino e uma menina, sentados um em frente ao outro. Olha, uma coisa, visualizar isto, né? A gente pode dizer, quando o trem chega, a menina, segundo, porque não dá para apresentar aqui, né? Tinha que fazer um desenho, enfim, né? Então, tem, de um lado, homens e senhoras. Quando o trem chega, a menina se coloca na frente da porta, né? Com o significante homens, o menino, né, se estaria exatamente situado na frente da porta com o significante senhoras. E daí a confusão que ocorre na fala dos dois, né? E aqui eu contando que vocês tenham lido o texto, pelo menos até este ponto. Ora, como a posição de ambos corresponde a dos significantes sobre as portas, ao chegar à estação, cada um irá se referir à porta que está diante de si. É assim que o menino dirá: chegamos em senhoras.
e a garota chegamos em homens. Ora, em conformidade com o signo S barra significante barra significado da linguística, dirá Lacan que os trilhos funcionariam como a barra, situando-se assim no lugar que dificulta a significação. É nesse sentido que homens e senhoras doravante para as crianças serão para essas crianças duas pátrias, para as quais suas almas se atirarão, cada qual com a sua casa, desculpa, com a sua asa divergente. Isso aqui é uma citação do Lacan, na página 231, né, aqui dos escritos. Então, neste exemplo de signo, o qual delimita ainda a posição de meninos e meninas no mundo, observa-se como o significante opera na determinação dos sujeitos, a estes atribuindo, como acima se disse sobre a linguagem, um lugar e papel específicos. A menina chega no país tal, no país homens, no país senhoras, enfim, e aí, né, é muito semelhante ao que eu já comentei aqui do texto da Butler, né? Ou seja, ao nascer, cada indivíduo recebe como que um significante, né? É menino, é menina. E coladas significantes, outros significantes, né? E aí cada um que se vire com as significações, né, que estão à venda, né? Enfim, alguns saem de rosa, outros saem de azul, enfim. Mas a gente volta depois sobre isto. Ora, o que implica ainda em perguntar pelo que promove esse deslizamento ou deslocamento, ao que responde Lacan, que assim é porque o significante é articulado e pertence a uma ordem fechada. Pensemos aqui, lendo esse texto, eu sempre fico pensando o que é essa ordem fechada em relação ao patriarcado, né? O que é essa ordem fechada em relação à colonização, né? Enfim, é claro, para depois a gente pensar o que é que a descolonização promove aí de ruptura com essa ordem fechada, enfim. Né? E no sentido articulado, é claro, um significante se comunica com outro significante. E nunca de imediato, né, com um significado. Ora, diz ele, abro aspas, suas unidades são submetidas à dupla condição de se reduzirem a elementos diferenciais últimos e de os comporem de acordo com as leis de uma ordem fechada. Fecha aspas. A letra seria aqui um desses elementos diferenciais que, por sua característica de mobilidade em instância ou em deslizamento, designa a estrutura própria do significante. Daí a relação que ele vai estabelecer entre a letra, essa materialidade da letra, que ele ainda fala dos fonemas, que eu deixei aqui, né, de lado, mas eu acho que vocês, né, viram, perceberam no texto, e o inconsciente. Né? Isso que vai constituir aí, né, o que se constitui pelos deslizamentos. Ora, quanto ao caráter fechado, dirá Lacan que assim é em virtude de a semelhança dos anéis de um colar, que se enlaça no anel de um outro colar, o significante se relaciona a outro significante. Então, uma definição do Lacan, que o significante apresenta o sujeito para outro significante. É como se fosse, assim, é menina, então esse significante, né, apresenta o sujeito para o significante vestido rosa, e assim segue, né, adiante. Ora, só um minutinho. E somente aí se faz o esforço da significação. Então, surge o significante, esse se articula ou se comunica com outro significante, e a partir de dá-se o esforço, né, da significação. Uma significação que somente ocorre
se o significante estiver no sujeito. Esse é que vai, então, né, produzir significado, produzir significação. Ó, bem, mas antes de passar para essa parte do sujeito, uma outra citação do Lacan. É na cadeia significante, no caso aqui, se um significante comunica com outro significante, aí percebam aqui a autonomia que o Lacan vai sugerir ou indicar, né? Então, dá-se a ele, se constrói uma cadeia, né? Ou uma, digamos, uma certa linearidade. É na cadeia significante que o sentido insiste, aí percebamos lá, né? Ou seja, como o inconsciente ele vai insistir, né, na passagem para o consciente no sonho, né, produzindo lá as derivações que nós observamos no sonho. O Lacan, ele, claro, ele quer chegar ao Freud, porque aqui é uma época em que ele está retomando, né, recuperando, né, a teoria freudiana, o que ele chama de retorno a Freud. Ele quer chegar no Freud, e o sonho, nessa articulação significante por significante, vai ser aí uma espécie digamos, de paradigma, pelo menos neste texto. Ora, mas que nenhum dos elementos da cadeia consiste na significação da qual ele é capaz. Este encadeamento implica ainda os deslizamentos de um significante para outro, o qual só pode operar se estiver presente no sujeito. De tal maneira que é somente neste que passa, que o significante passa ao significado. Então, percebamos a essa determinação do sujeito, né, pelo significante, mas, e portanto, uma autonomia em relação ao significado, e somente com o sujeito é que vai se dar o significado a partir, né, deste significante. Eu estou lendo aqui, quem tiver alguma questão para colocar, né, só levantar a mão, enfim, como a gente já aprendeu aqui com o Google Meet. Ora, ou seja, apesar do significante se relacionar com outro significante em cadeia, considerar que somente no sujeito ganha significação abre para a possibilidade de a ele conferir um direcionamento outro. Tenha-se em conta ainda que assim é porque a linguagem é comum a todos e cada um. Essa coisa que eu vou pontuar depois na cartomante, né? É como se eles estivessem enredados numa cadeia significante, né, os personagens, né, e eles não conseguissem sair. Então, eles vão sendo determinados nas suas escolhas, nas suas ações, pelo significante da carta, tanto na carta roubada quanto na cartomante. Né? Eu volto a isto. É só para a gente ir, né, no correr da exposição, ir compreendendo melhor, né, para onde a gente vai aqui se conduzir nessa apropriação do texto Lacan. Isso é interessante porque há uma dimensão aí do sujeito de poder quebrar com essa cadeia significante, romper com essa cadeia significante. Né? Mas eu volto a isto. Ora, havendo, portanto, possibilidade de subversão da ordem significante, a qual mantém o sujeito num certo circuito ou deslizamento de sentido. Então, se há a comunicação de um significante para outro e para outro, essa cadeia, então, ela como que limita, né, as ações, as escolhas dos indivíduos. Aí vou só mais um parêntese sobre a Butler. O texto da Butler tem um propósito, quer dizer, né, ela vai falar do chamamento injurioso, né, ou do insulto, né, ou seja, normalmente ocorre, né, no machismo, no racismo, enfim, na homofobia,
Então, e esse chamamento injurioso como que engessa o sujeito em determinada posição. Né? Então, o que a Butler vai, então, tratar nesse texto é como é possível quebrar ou romper com a relação entre o chamamento injurioso e a, 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 a e essa paralisação do sujeito naquele lugar que a injúria o coloca. Né? Isso é uma coisa extraordinária, porque é também isso, claro, tudo se faz com a linguagem, porque a injúria se produz, né, na linguagem. Cito Lacan novamente, fecho o parêntese. O que essa estrutura da cadeia significante descobre é a possibilidade que eu tenho, justamente na medida em que sua língua é comum a mim e a outros sujeitos, isto é, na medida em que essa língua existe, de me servir dela para significar algo totalmente diferente do que ela. A estrutura significante diz. Então, aqui é se eu me aproprio de uma certa cadeia significante, ou de uma certa estrutura significante, que não dá espaço para ações, né, ou para escolhas, senão dentro daquela ordem fechada, daquela articulação, o conhecimento dessa estrutura, né, também traz a possibilidade, né, de significar algo totalmente diferente do que essa estrutura coloca. Isso aqui muito no exemplo do que do que eu falei agora sobre a Butler. Seria essa a função de indicar, abro aspas, o lugar do sujeito na busca da verdade. Se vocês observaram como é que a coisa se passa na carta roubada, e também como é que a coisa se passa com o Bentinho, né? Porque o Bentinho ele segue, né, todo o encadeamento, né? Depois eu comento porque eu acho que há dois significantes ali, né? O da promessa da mãe e o da denúncia, né? E ele vai aí tendo que lidar com, digamos, com estes dois, o que atribui significação a estes dois, e não consegue sair. Né? Isso é que é interessante, enfim, um Kafka, mas eu volto, que a gente fica com vontade de antecipar as explicações, enfim. Ora, na página 235, ele dá um exemplo de como seria, né, essa brincadeira com a cadeia significante, enfim, ou com esses significantes homens, senhoras, né, que restringe o indivíduo nesse espaço. Ele dirá: basta-me, com efeito, plantar minha árvore na locução. Ele vai seguindo, né? Trepar na árvore, ou mesmo projetar nela a ilusão, desculpa, a iluminação maliciosa que um contexto de descrição confere à palavra. Enfim, arvorar, para não me deixar aprisionar num comunicado qualquer dos fatos. Gente, isso é belíssimo. Por mais oficial que ele seja, e, se eu conheço a verdade, fazê-lo ouvir, apesar de todas as censuras entre as linhas, enfim. Ora, então, o Lacan ele faz esse jogo com a palavra árvore, e se vir outros exemplos, eu já comentei aqui em algum momento das velas, né, das 30 velas, e ele fala também no texto, para fazer uso de uma das maneiras com a qual ocorre esse deslizamento. Então, o deslizamento significante que se desdobra em uma cadeia articulada e, segundo as leis de uma ordem fechada, se assemelha ao que foi dito sobre o inconsciente freudiano. Tal se produz segundo duas funções da linguagem, a saber, a metonímia e a metáfora. Então, se o significante constitui essa cadeia, os recursos da linguagem que estão aí implicados é da metonímia e da metáfora. Ou seja, formas diferentes,
com as quais a linguagem trabalha, como operam o significante no sentido que o Lacan emprega. A metonímia consiste no encadeamento em que uma palavra se associa a outra palavra, cito, palavra por palavra. Então, você vai, né, aí segue aí essa cadeia em que uma palavra aparece outra palavra para designar a anterior. Enfim, então não haveria muita diferença, apenas essa, digamos, sequência de palavras. Como eu falei, né? É menina, aí está aqui articulado a boneca, a vestido azul, né, a maternidade, e assim seguiria aí nessa cadeia, enfim, significante, que também seria das significações. Ora, e assim constituir os elos da cadeia em que uma palavra sucede outra infinitamente, a fim de contornar os obstáculos da censura. Aquilo que o inconsciente faz, como a gente viu no Freud, e que vai aparecer no sonho, aparece no xiste, no lapso, né? Como é que ele contorna a censura? Ele vai, então, substituindo, né, as palavras, né, para dizer outra coisa diferente do que... Né? Eu sempre brinco que assim, se a ideia inconsciente é A e é barrada pela censura, o inconsciente não, desculpa, então converte essa ideia em B. E aí tenta passar e assim segue. Ora, na metáfora, em vez de sucessão, dá-se a substituição. Uma palavra por outra. Desculpa, não, desculpa, gente, só um instantinho aqui. Eu acho que eu anotei errado. Não é uma palavra por outra. Ah, só um instante. Aqui, acho que eu coloquei em outro lugar, mas está por aqui. Bem, a questão aqui principal, acho que eu não vou encontrar isso tão cedo, é de que se trata, na metáfora, de uma palavra. Isso, desculpa. Bem, que seria uma palavra que substitui outra, né? Produzindo aí, seja uma palavra que rompe com a cadeia linear significante e produz outra palavra. Desculpe, exatamente, uma palavra por outra, da metonímia, palavra por palavra. Então, há uma substituição aí da palavra, no caso da metáfora, está correto. Logo, a metáfora encarna o elemento da criação, da novidade, mesmo que o sentido, à semelhança do xiste, surja do sem sentido. Em vez da apresentação de duas imagens ou dois significantes, tem-se, abre aspas, entre dois significantes em que um substitui o outro, ou seja, aquele toma deste o lugar na cadeia significante, que é exatamente a metáfora, a possibilidade aí de romper com essa linearidade e criar, né, digamos, uma outra sequência. Eu gostaria muito de ter tido tempo para explorar mais a metonímia e a metáfora no seminário 5. E agora eu lembro que eu disponibilizei a monografia do Lucas, né, para vocês lerem. Se vocês tiveram tempo de ler, o Lucas faz todo o trabalho de análise da metonímia e da metáfora no seminário 5, né, e, é claro, associando, analisando esse seminário com estes dois textos que aqui, né, eu estou apresentando. Então, este movimento em cadeia do significante que Lacan pontua como característico do inconsciente freudiano, podendo assim determinar que este é como a linguagem, ou que nele se descobre toda a estrutura da linguagem. Então, primeiro ele faz essa mudança do significante, ou do signo lá da linguística, coloca o significante como determinante do sujeito e, portanto, como é, é, é,
o lugar, né, do sentido, e depois diz: este significante aí é semelhante ao inconsciente do Freud. Portanto, ele pode aí trazer, né, atualizar, né, vou atualizar entre aspas, o inconsciente freudiano a partir desta estrutura da linguagem, conforme ele pensa aqui, neste texto. Ora, algo que de início ele observa nos sonhos e o caráter de transposição nas suas produções. A deformação no sonho, diz Lacan, é a pré-condição, abre aspas, geral do sonho. É o que designamos acima com Saussure como o deslizamento do significado sobre o significante. Sempre em ação, inconsciente, notemo-lo no discurso. Fecha aspas. Então, na mesma medida, ele vê na condensação e no deslocamento mecanismos do inconsciente na produção do sonho como correspondentes, respectivamente, à metáfora e à metonímia. É nesse sentido que a afirmação inicial sobre a determinação prévia do sujeito se sustenta, a saber, a partir do significante, portanto, como que traz a verdade do sujeito. Que aqui, então, Lacan introduz o inconsciente, permitindo-se afirmar que a psicanálise descobre, e isso é importante em termos tanto do significante no Lacan quanto do inconsciente freudiano, e nessa aproximação que ele aqui coloca, a psicanálise descobre que, abro aspas, o inconsciente não deixa nenhuma de nossas ações fora do seu campo, fecha aspas. Ou seja, independente de ser neurótico ou não, o inconsciente não apenas forma o sujeito, como estabelece o lugar de cada um nas relações políticos sociais. A gente poderia ler também: o significante não apenas forma o sujeito. Lembremos que isso aqui é muito parecido com Foucault, lá, a relação do poder e do sujeito, mas eu já comentei isso em outras aulas, eu acho. Então, significante não apenas forma o sujeito, ou produz o sujeito, como também estabelece o lugar deste sujeito nas relações político-sociais, que é exatamente o que nós vamos encontrar na carta roubada. E aqui, né, segundo a minha proposta, em A Cartomante. Ora, esta maneira de pensar tem duas consequências. Uma que diz respeito ao saber que o sujeito produz sobre si mesmo, outra relacionada à intersubjetividade. Então, uma coisa, assim, então, na carta roubada, o Lacan ele vai mais adiante na investigação do significante, né, e nele encontrando também a articulação, e aí por isso a carta roubada é o modelo, no conto do Poe, a articulação intersubjetiva. Né? Ora, então a primeira, Lacan desenvolve ainda em A Instância da Letra no Inconsciente e a Razão desde Freud. A outra no Seminário sobre a Carta Roubada. Sob a orientação de que Freud compreende a descoberta do inconsciente como uma revolução copernicana, isto está lá no ensaio de 1915, que nós lemos, ou na esteira desta, quando o sujeito toma a si mesmo como objeto de reflexão, a fim de encontrar a sua verdade. Então, aqui, é como se o sujeito, quando fosse refletir sobre si mesmo, pensasse apenas no nível do significado, das significações, enquanto que a sua verdade está, né, um pouco, digamos, aquém, ou ao lado, né? Depois eu explico, né, esse ao lado na carta roubada, no significante. Ora, a considerar os deslizamentos do significante sobre o significado, haveria duas ordens, digamos, de sentido. Uma que, inconsciente, faz deslizar a verdade do sujeito, a do significante,
outra que se volta para as significações. Quando o sujeito se pensa no campo das significações, ele não se pensa na cadeia significante, que é o eu penso, logo existo do Descartes. Né? Já que essa crença de que é possível determinar a si mesmo apenas no nível das significações ou dos significados. Logo, dirá Lacan, penso onde não existo, nas significações, portanto, existo onde não penso, na cadeia significante. Uma mudança ocorrida com a psicanálise da máxima cartesiana, penso, logo existo, ou penso, logo sou. É assim porque o que o sujeito encontra ao se ocupar de si mesmo são as significações que deslizam sobre o significante, mas não aquilo que realmente diz sobre o seu ser. Novamente, cito Lacan, eu não sou, lá onde eu sou o joguete de meu pensamento, eu penso no que sou, lá onde eu não penso pensar. Aí, seja, essa, daí a gente pode, eu fiquei pensando aqui na GH, né, na Paixão, né, segundo GH, na Clarice Lispector. Isso também, Josivânia, tem implicações com relação ao fluxo da consciência, né, porque ali é como se todo o fluxo se desse no nível das significações, né, e o sujeito buscasse uma verdade sobre si que não reside propriamente aí, né, mas que estaria lá, né, com o significante ou na cadeia significante. Daí ele não consegue sair, né, do fluxo, né, e a interação com o meio, né, ou com as interações sociais, são todas apenas motivos para dar continuidade ao fluxo da consciência, enfim. Uma loucura aquilo. Né? Ora, aqui, o correspondente ao que Freud diz, em resumo da psicanálise, eu não sei se eu sugeri este texto para a leitura, sobre a descoberta de que o eu não é senhor na sua própria casa. A psicanálise, o Freud diz, né, ela é essa má notícia, né, digamos, ela toca nessa ferida narcísica, né, do eu, né, ou do sujeito, ao denunciar que nas suas ações, né, está presente uma outra intenção. Daí ele não ser senhor nem na própria casa. Não é senhor da natureza, né, acho que da natureza, do universo, né, nem de si mesmo. Né, porque tem um inconsciente, a gente poderia dizer que tem um significante, né, que o determina anteriormente. Logo, a verdade do sujeito está no significante que o determina no jogo das significações sobre o qual ele pensa e onde não existe, pois ele somente existe na ordem que está por trás dessa cadeia. No caso aqui, a cadeia do significante. Lacan dirá em seguida que Freud teria desvelado o mistério desta divisão, ao afirmar a existência do inconsciente. E é no mesmo sentido, né, o Lacan, né, coloca a mesma questão ao se indagar sobre a determinação do sujeito pela linguagem. Situa como depositário da verdade do sujeito o significante. Portanto, daquilo que determina. Há na carta roubada um trecho ou outro, né, em que ele diz o significante, o inconsciente determina as ações, o destino, né, as escolhas, muito no estilo do Bentinho, muito no estilo do Joseph K., né, e também no estilo dos personagens da Cartomante. Ok, gente. Alguma pergunta? Vamos para o intervalo, o que é que vocês acham? Um intervalo de 10 minutos. Gelda.
Gelda, aqui, sim, só um instantinho, deixa eu, aqui é porque apareceu aqui, Josivânia. Professor, de certa forma, a linguagem categoriza o sujeito e determina as escolhas que este vai vir a tomar ao longo do seu destino, nesse caso, sim. Ou determina o destino, né? Uhum, Determina que como eu disse, um exemplo bom é o Bentinho. Pelo menos aqui que está no alcance. Um outro é onde a gente poderia examinar né, essa determinação prévia do sujeito. Eu diria até essa criação prévia, né? Porque o sujeito emerge daí, né? A gente pode pensar também essa estrutura, e eu já comentei isso, nos dois tempos, embora eu vá comentar daqui a pouco, que eu já falei aqui do Homem dos Lobos. A cena primitiva, né, o testemunho do coito a tergo dos pais, e essa cena depois, né, no sonho. Na Gradiva, a mesma coisa, né? Ele encontra o baixo relevo, esse baixo relevo remeteria à infância, né, o amor de infância, e como é que isto vai chegar na linguagem? O sonho vai repetir, portanto, né, aquilo que ele teria pensado sobre. Né? Então, seria muito também nessa proximidade. Embora essa estrutura seja melhor, né, se traduza melhor né, aqui com o seminário sobre a carta roubada. Mas eu queria, antes de passar ao seminário, né, o intervalo, gente, só para dar pode ser uma descansada, pode ser assim, 10 minutos, mas como é a última aula, a gente pode ir um pouquinho mais adiante, né? Tá aqui, né, estamos terminando, inclusive. Ok, então são 16h19, a gente retorna às 16h30. Ok, então, gente, até já. Eu vou deixar aqui gravando, mas vou desligar aqui. Então, até às 16h30, gente.
Vamos lá, gente, retornando. Espero que todos já estejam aí. Estou. Ok, vamos lá. Na segunda parte da aula, agora sobre a carta roubada. Então, para a leitura do seminário sobre a carta roubada, tenha-se em mente essa determinação inaugural do sujeito pelo significante, em cuja cadeia ele está enredado nos esforços de significação, ou seja, que é do significante que cada um recebe o seu lugar na ordem social. Embora Lacan queira, neste seminário, trabalhar o automatismo da repetição, que ali estaria implicado, claro que esse texto é ainda, também, como eu já disse, é um texto em que o Lacan tenta explicar, esclarecer o inconsciente freudiano e, portanto, retomar. Só um minutinho, gente. Poxa. Sim. Logo, avançar na sua leitura de Freud, ou retorno a Freud, como ele próprio diz, a ele é de interesse explorar como o significante, na mesma medida, teria um caráter intersubjetivo, modificando o lugar e o papel de uns em relação aos outros. É isto que ele irá encontrar no conto de Poe, A Carta Roubada, e que aqui encontramos no conto de Machado de Assis, A Cartomante. Então, eu vou começar aqui falando da Cartomante, né? Pelo menos, espero que vocês tenham lido também, porque um conto curtinho, né, de 8 páginas, divertido, inclusive, então fácil leitura, assim, divertido até o final, né? Enfim, A Cartomante narra a história de um triângulo amoroso entre dois amigos de infância, Camilo e Vilela, e a esposa deste último, Rita. Os amigos, que seguiram destinos diferentes, se reencontram por ocasião do retorno de Vilela da província com a esposa, dando início a uma amizade a qual, mais tarde, após a morte da mãe de Camilo, quando Rita, cuidando do coração do amigo, por ele se apaixona e o seduz. Uma carta anônima denuncia os dois amantes, o que leva Camilo a se distanciar do casal e Rita, que nada sabia da carta nem dos motivos do afastamento de Camilo, a consultar uma cartomante e ter a certeza de que ainda era amada. Logo em seguida, então pensemos estes dois momentos, né? A carta que o Camilo recebe, enfim, que vai aí determinar, né, algumas ações deles. Logo em seguida, Camilo recebe uma mensagem de Vilela, eu pergunto uma carta, convidando-o a, com urgência, comparecer à sua casa. Desta vez, no lugar da cegueira sobre os motivos do apelo urgente e sem notícias de Rita, é Camilo que procura preencher a lacuna do não saber, consultando a cartomante. Vê-se aí três personagens, os quais revezam os seus papéis e determinam as suas ações conforme a carta inicialmente recebida. Então, a ideia aqui é de que a carta que o Camilo recebe, ela é, digamos, determinante para todos os acontecimentos seguintes, né, no conto. E aqui deve-se considerar a primazia do conteúdo da carta. De posse da carta, Camilo decide se afastar do casal e Rita, por ignorar os motivos do amante, procura uma cartomante. Vilela mantém-se ainda no lugar de quem, embora implicado, desconhece, ou se supõe que desconhece, ainda não aparece. Na cegueira de Rita, as cartas da cartomante substituem a carta que o Camilo recebe,
a fim de preencher aqui o vazio deixado pelo seu desconhecimento. Ou seja, o que eu estou aqui jogando é com essa proximidade da carta, em francês, lettre, e a carta da cartomante, a charte. Né? O que é que aproxima uma e outra? É que ambas trazem uma mensagem. Ambas trariam ou veiculariam uma mensagem, o que eu vou entender como cadeia metonímica da carta do Camilo e a carta da cartomante. Então, no segundo momento, novamente é Camilo quem recebe uma carta e, ocupando o lugar de Rita, por nada saber das intenções de Vilela ou que este sabe, busca ele também informações à cartomante. O que é importante aqui frisar é como a carta ocupará o lugar central na definição do lugar, do papel de cada personagem na história contada por Machado de Assis, o que permitirá uma primeira aproximação com a leitura de Lacan na Carta Roubada de Poe. Aí eu passo, então, ao texto, ao seminário do Lacan. Então, o exame do conto de Poe segue a divisão de duas cenas. Uma que será definida como cena primitiva, a outra como repetição desta. Aí, imaginemos aqui Tom, né, o Homem dos Lobos, as duas cenas do Homem dos Lobos, né, do coito à terra, dos sonhos, a Grátiva, né, o encontro do baixo relevo e o sonho, né, que o Hanaud tem e que o motiva a viajar. Então, a primeira cena ocorre no camarim da rainha, que recebe uma carta, cujo conteúdo aparenta ser comprometedor ou trazer danos à sua honra. Logo em seguida entra o rei, que a embaraça e obriga a esconder a carta. E, por fim, entra o ministro. A rainha joga com a desatenção do rei, que não vê, deixando a carta sobre a mesa. Todavia, se o rei não vê, o ministro percebe, e o Lacan diz, com seu olhar de lince, gostei muito dessa expressão, tanto o movimento da rainha quanto o embaraço em que ela se encontra. A rainha que porta a carta, o rei enganado e o ministro que percebe toda a trama. Essa é a tríade da primeira cena, né, que é a tríade também da segunda cena. E, claro, o ministro se aproveita para usurpar a carta, pensando que ela talvez... Desculpa, pensando com ela, talvez tirar algum proveito, chantagear a rainha, por exemplo, que é o grande erro, né? Porque a carta é quem domina tudo no conto, enfim. A subtração da carta, no entanto, não escapa à rainha, que sabe quem a roubou. Por isso é que a rainha chama a polícia, chama o delegado, né, para poder recuperar a carta. A segunda cena se passa no gabinete do ministro, onde a polícia teria feito uma busca sem sucesso pela carta, embora se saiba que o ministro, à semelhança da rainha, a mantenha ao alcance da mão, ou dos olhos, né? É neste momento que entra o personagem de Dupin, a quem apela o delegado para que a encontre. Ora, Lacan destaca o caráter repetitivo das duas cenas. É claro, ele está em busca do automatismo da repetição. Mas faz lembrar em seguida que os papéis foram modificados, conforme a carta passou da mão da rainha para a do ministro. Na segunda cena, o ministro ocupa o lugar antes ocupado pela rainha, portanto, do portador da carta. A polícia, que nada encontra, o lugar do rei, que nada viu, e Dupin, o do ministro. Então, é a mesma cena, mas os personagens são, digamos, diferentes, eles ocupam lugares diferentes na cena.
O que é importante aqui é que essa mudança, esse deslocamento de lugar dos personagens é determinado pela carta. Por isso que o Lacan dirá que a carta é o significante, né? Tudo gira em torno da carta. Ou também poderíamos dizer, né, Josefânia, tudo gira determinado pela carta. É a carta que estabelece o lugar de cada um, né, do mesmo modo que na cartomante, né, há essa mesma ou uma estrutura semelhante. Ora, a este respeito, dirá Lacan, cito, é a intersubjetividade em que as duas ações se motivam que queremos ressaltar. Então, Lacan vai pensar o significante aqui não como determinante do sujeito, mas como determinante da intersubjetividade. Portanto, das relações sociais ou dos laços sociais. Aí eu os convido aqui a pensar mais uma vez no patriarcado, no machismo, né? A pensar no racismo, a pensar na colonização. Né? O que como é que a gente poderia aí observar, né, esse significante que distribui os lugares e que se desloca, mas mesmo que se desloque, mantém-se ainda como aquilo a partir do qual se atribui sentido, né, ou se atribui, digamos, a verdade de cada um. Há aí 3 tempos, os quais correspondem às 3 posições dos personagens, em que o olhar se antecipa à decisão tomada, seja pelo ministro na primeira cena, seja pelo Dupin na segunda. E aqui, é claro, o Lacan desenvolve uma teoria que ele trabalha no outro texto, que é do tempo lógico. E aqui não dá para... O que ele traz no texto, eu acho que é suficiente para compreender. Né? Ou seja, aquele instante do olhar. Né? O ministro percebe o embaraço, ele percebe onde está a carta e toma a decisão de subtraí-la. Então, é este olhar que o mobiliza. Mas este olhar só é possível se outros 2 olhares estiverem, digamos, na cegueira. Ora, o olhar que não vê, o do rei e o da polícia. O que vê que o primeiro não vê, da rainha e do ministro, que se enganam na crença de que o que escondem está escondido, embora esteja ali, né, diante de... E o que vê que os 2 anteriores deixam a descoberto o que era para esconder. Lacan observa aí o complexo intersubjetivo que ele aproxima da política e se utiliza da técnica do avestruz para exemplificar. E aqui eu não vou comentar essa técnica, mas assim, basta a gente observar a política, né? Ou seja, no nosso cenário político, qual partido faz as vezes do avestruz e esconde a cabeça na terra? Ou que personagem, né? Enquanto um outro percebe que ele está sendo visto, e, enfim, lá, o que o Lacan explica, né, sobre essa postura do avestruz como a postura da política, propriamente. Ora, daí o interesse que ele pontua no conto de Poe. Os deslocamentos dos sujeitos no curso da repetição intersubjetiva, os quais serão, no conto, determinados pela carta. Mas, sobretudo, neste exemplo, pelo significante, o qual agora não apenas diz qual lugar o sujeito ocupa no mundo, mas também entre outros sujeitos, né? Ou na trama intersubjetiva. O que sugere, por conseguinte, que o significante não apenas rege as escolhas e ações de um sujeito particular, singular, também o faz nas relações sociais. Daí que o significante não é
o inconsciente, mesmo o inconsciente freudiano, não é uma, digamos, uma instância, né, do neurótico, né, mas ele constitui o laço, né, constitui aí a trama intersubjetiva, com a exemplo do xiste, como aqui eu já falei. Então, se no conto, a depender de quem está de posse da carta, cada personagem exerce o seu papel, e os papéis eles, né, modificam de acordo com a carta, Lacan encontra neste modelo a maneira como o inconsciente atua na constituição do social. Diz ele, abro aspas, o que nos interessa hoje é a maneira pela qual os sujeitos se revezam no seu deslocamento no curso da repetição intersubjetiva. Veremos que seu deslocamento é determinado pelo lugar que vem a ocupar o puro significante que é a carta roubada em seu trio. Portanto, o que ele aqui recorta, né? Do mesmo modo que o significante estabelece, que a carta no conto estabelece a posição dos sujeitos, né? De modo que o ministro ele tem que fazer o personagem da rainha, né? Portanto, criar a mesma estratégia aí para esconder a carta. E o Dupin, em seguida, tem que utilizar da mesma artimanha que o ministro utilizou diante da rainha e do rei. Então, perceba, é como se esses papéis eles estivessem pré-determinados e cada sujeito vai circulando, vai se revezando, né, na ocupação desses lugares. Que é o que ocorre lá. Primeiro, a Rita não sabe o que está acontecendo com o Camilo, ela procura a cartomante. Em seguida, muda-se o lugar. É o Camilo que não sabe o que está ocorrendo com a Rita, né? E nem sabe, né, a motivação do Vilela, então ele vai buscar a cartomante. Mas o que é que determina tudo isso? A carta lá inicial, né? A carta anônima enviada ao Camilo. Só para entender, é como se esses papéis eles estivessem distribuídos e precisassem apenas de um sujeito que os exerça, né? Que eu diria também, forçando um pouco, que é o que, no nosso contexto social, o que designaria o lugar dos desempregados em relação aos empregados, né? Há os papéis que estão lá, né? E não importa quem os ocupe, ou seja, os papéis continuam, né, lá disponíveis. Ora, sim, se no conto, a depender de quem está de posse da carta, cada personagem exerce o seu papel, Lacan encontra neste o modelo, enfim, na repetição intersubjetiva e como significante, e aí vai designar o que ele chama, o que o Freud chama de automatismo da repetição. Trata-se aí de demonstrar, cito, a supremacia do significante no sujeito, como a gente viu lá, né, na instância, a instância da letra. Ou ainda, como se vê a instância da letra, como é pelo significante que o sujeito entra na ordem simbólica ou na linguagem, que a ele precede e ao mesmo tempo constitui. É este mesmo deslocamento que a cartomante traz. A carta, seja a letra, seja a charta da cartomante, determina os personagens e as suas ações. Eu estou utilizando aqui o francês porque se trata, né, de uma tradução, né, para o francês da carta roubada, e porque a gente não tem uma diferença, né, entre a carta e as cartas do baralho ou carta, é tudo a mesma coisa, né?
É claro, eu acho que há essa diferença em outros idiomas, mas eu também não conheço. Ora, determina os personagens e as suas ações de modo que, se para Lacan a carta roubada é o significante ordenador das ações, o mesmo se pode dizer da história de Machado de Assis. Os deslocamentos da carta resultam nos deslocamentos dos personagens. Logo, confirma a centralidade de um domínio que se exerce sobre os sujeitos e suas significações. A fim de melhor esclarecer este ponto e logo defender essa centralidade, Lacan indaga sobre a pertença da carta, se ao remetente, se ao destinatário. Mas por que não há nada no conto que designe ou remetente ou conteúdo, a diferença de Machado de Assis, né, porque já se sabe o conteúdo da carta, né, mas não se sabe o remetente. Isso é extraordinário no conto do Machado de Assis. Ele não diz quem é o remetente, embora a gente possa supor. Ora, resta então que é a carta a personagem principal do conto. A gente poderia dizer, é o significante, o personagem principal da trama social. A este respeito, Lacan problematiza a tradução do conto para o francês, que foi feita pelo Baudelaire, observando que, em vez de carta roubada, seria mais feliz traduzir o original em inglês por carta desviada. Aí observemos aqui, né, a noção de desvio, de deslocamento ou de deslizamento do significante. Então, carta desviada designaria melhor todo o movimento que a carta faz, da rainha para o ministro, do ministro para o Dupin, e, é claro, os deslocamentos deles, né, em conformidade com os papéis, né, que a trama da carta permite. Ora, ou então carta em instância, porque a carta ainda está se deslocando para o seu destino. Isso é absurdamente interessante, né? Por quê? Porque aquele que possui a carta possui também essa característica do estar em instância. Ou seja, possui a carta, mas ao mesmo tempo não possui. Porque a carta ela tem que seguir o caminho. No mesmo modo que a cadeia significante tem que fazer, né, o seu trajeto, enfim. Ora, dando a entender que o que o conto revela é o trajeto da carta e os seus desvios até chegar ao seu verdadeiro destino. É o que aparece, ou que o Lacan traz com a etimologia da palavra em inglês, eu não conheço inglês, acho que é purloined, né? Assim, vocês pronunciam aí de forma que seja mais correta. O qual, numa proximidade com o Oloan, francês, designaria o que é posto de lado no sentido de mettre à gauche. Daí dizer o Lacan. Pois é exatamente a carta desviada que nos ocupa, aquela cujo trajeto foi prolongado. Né? Observemos, né? Ou seja, a carta sai da rainha para o ministro, portanto, ela continua em instância. O trajeto da carta se prolonga. A carta, depois que está com o ministro, ela se prolonga para as mãos do Dupin. Esse é o movimento da carta. E é claro, o Lacan faz, eu não coloquei aqui, mas o Lacan faz toda uma leitura sobre o sentido da carta, né? O que é uma carta, seja ela entregue ou não. Né? Então, é curioso isso, né? Ou seja, a carta, uma vez escrita, né, ele faz algum jogo aí com as palavras, né? Ela é lançada, né? Ela é, digamos, ela se lança num destino e só para quando chega a este destino. Né? Que é a coisa
né, das correspondências, enfim. O Kafka conta ele escreveu uma carta para uma das namoradas dele, acho que a Milena, e ele começou a andar né, pelas ruas de Praga com a carta no bolso, né? Enfim, sem saber se enviava ou não. Mas é o que ele expressa, que havia uma exigência nele de enviar a carta, mas uma exigência que era da própria carta. Ou seja, uma exigência de chegar ao destinatário. Né? E esse é mais um sentido aí que o Lacan traz para né, definir aqui o significante. Ora, quanto ao conto de Machado de Assis, é interessante que não se sabe exatamente quem escreveu a carta anônima, embora se possa afirmar que teria sido a coprovinciana, acho que é a comprovinciana de Rita, com quem Camilo esbarra ao sair do encontro com a amante, logo no início do conto. Vocês viram, né, que o Camilo, depois que ele conversa com a Rita sobre a ida da cartomante, quando ele vai embora, então uma aparição tão rápida, né, ele passa por essa, né, eu diria assim, essa amiga de infância da Rita, lá da província, onde, enfim, ela morava, e aí depois essa vizinha desaparece. Né? Ela só aparece naquele momento, propriamente, enfim. Ora, o fato de esta amiga desaparecer no conto seria indicativo da autoria da carta, mas também, a considerar que ela não mais é mencionada, significaria que que Machado de Assis, o importante não é tanto o remetente, muito especulado por Camilo e Rita, mas sim os desvios que a carta desencadeia. Não importa quem escreveu a carta. Isso é bonito no conto, né? Porque não assim, a questão não é quem escreveu a carta, ou quem fez a fofoca, quem fez a denúncia. A questão é que, a partir dessa carta, todo o movimento do conto se escreve. Né? Todo o movimento do conto se explica ou se justifica. Ora, de tal maneira que se trata, também no caso de Machado de Assis, de uma carta desviada. E a mensagem se torna o personagem principal da trama, à semelhança da carta de Poe. Ou seja, o importante seria narrar os deslocamentos que se sucedem desde que a carta foi recebida, tanto nas ações dos personagens quanto nos deslizamentos, ou no deslizamento da letra para a charta. Ainda com Lacan, a carta, cito, é o sujeito verdadeiro do conto, visto que ela pode sofrer um desvio, é que ela tem um trajeto que lhe é próprio. Traço que se afirma aqui sua incidência significante, pois aprendemos que o significante só se mantém em um deslocamento comparável ao das nossas faixas de anúncios luminosos. Aí vocês imaginem aí, né, esses anúncios luminosos. No texto ele coloca ainda a memória, né, das máquinas para pensar como nós, uma coisa assim, né? Ou seja, aí uma semelhança, né? Eu lembrei agora do rapaz que, num show de uma dupla sertaneja, isso fofoca de internet, né, gente? Que ele colocou um placar luminoso, né? Dizendo, cita um dos nomes do sertanejo e diz, me come, por favor. Né? Aí todo mundo gostou desse negócio. Seria algo semelhante àquilo, né? Aqui, essa coisa dos anúncios luminosos, né? Vai saber o que estava ali em questão, né? O que significante apareceu ali, né? Na mensagem que o rapaz, no placar luminoso que o rapaz fez lá. Ora, a dinâmica da carta, que é a do significante, determina os movimentos dos personagens do conto, mas também dos sujeitos.
o que se configura como automatismo da repetição que implica tanto o sujeito singular quanto estes mesmos sujeitos tomados em sua intersubjetividade. Cito, em outros termos, diz Lacan, os nossos avestruzes, que mais dóceis que carneiros, modelam seu próprio ser sobre o momento que os percorre da cadeia significante. Daí ele esclarece o sentido da descoberta de Freud do inconsciente. Cito novamente. O deslocamento do significante determina os sujeitos nos atos, né? No destino, nas recusas, nas cegueiras, nos sucessos e na sorte. Não obstante, seus dons inatos e seu crédito social, sem consideração e caráter ou sexo, a caráter ou sexo, e que quer queira ou não, seguirá o curso do significante com armas e bagagens. Então, é isso que o seminário A Carta Roubada, né, define ou determina, né? O jogo ali, os deslocamentos do significante carta, mas seguindo esse deslocamento, os deslocamentos dos sujeitos, ou das personagens do conto. E aqui um acréscimo, né? Não importa em quem eles votem, eles ainda seguem aí a trama, né? A cadeia significante. Por fim, cito novamente, é a carta e seus desvios que rege suas entradas e seus papéis. Seus papéis. Que ela esteja em instância, ele é que devem, o sujeito é que deve padecer, ao caírem na posse da carta. É seu sentido que os possui. Aí observemos isto, né? O modo como o significante aqui organiza os sujeitos e define, né? Lá no trecho em que ele fala do inconsciente no Freud, a partir dessa noção do significante. Ou seja, o sujeito de posse da carta, ele não está de posse da carta, é a carta que o possui. E diz qual é o seu destino, ou as suas, ou prescreve as suas ações. Alain Jourdan, não sei se as datas de publicação dos contos apresentados, mas sei que Machado de Assis era conhecedor da obra do Poe. Tanto é que realizou uma tradução do poema O Corvo. Jourdan, eu vou em busca. É possível, né, que haja algumas semelhanças, mas também tem umas distinções, né? Mas é possível, sim. Eu não tinha essa informação, né, do Machado de Assis ser conhecedor do Poe, né? Mas aí é uma via, né, que se abre para investigar, né, de investigação, né, quanto a esta semelhança, né? Que aí você pode, inclusive, trazer para a gente, né, enfim, mais esse elemento, né, que contribuiria para uma leitura da cartomante, né, e na carta roubada. Obrigado, Alain. Bem, é assim com o desvio da carta da rainha para o ministro, mas também deste para Dupin. A carta os possui, e como ela está em instância, e observamos que isso é fundamental para compreender o movimento da carta, mas também o movimento do significante, e o desfecho do conto do Machado de Assis. Como ela está em instância, logo em deslocamento, a caminho, e assim seguirá o seu curso, não resta aos personagens senão cumprir aquilo que é próprio da carta, a saber, continuar o seu trajeto. Então, é isso que é como se fosse uma maldição, né? Ou seja, ao tomar posse, apropriar da carta, o ministro não pode, senão, fazer outra coisa que escondê-la.
mas não usá-la, né, para obter algum proveito com chantagem, enfim, ou algo desse tipo com a rainha. Ora, o mesmo se passa em Machado de Assis. E os personagens são determinados a agir conforme estar em, esse estar em instância da carta, uma vez que deve seguir o seu destino, no caso, Vilela. E é curioso isto, né? Porque todo o embaraço posterior é não saber se a carta chegou ao destino. Porque aqui não é tanto a carta, é a mensagem, né? É o conteúdo que a carta veicula e que estremece o Camilo e depois, né, estabelece ao nó, né, entre eles, e que a cartomante entra. E entra, a meu ver, somente para permitir que a carta siga o seu destino, né? Porque a cartomante poderia dizer, olha, pega um barco e vai para a Europa, porque a turma do Machado de Assis vai para a Europa, né? Então, pega um barco e vai para a Europa, né? Enfim, não, aí a cartomante vai e diz, não, tá tudo ok, não tem nenhum problema, enfim. Então, é como se ela estivesse a serviço da carta, né? Ou do significante. Ora, vê-se logo o sentido da cadeia significante, como cada um nela está imerso e fadado a cumprir o seu trajeto. Eu repito, isso é fundamental, porque se o significante determina as ações dos sujeitos, né, então os indivíduos, nas suas ações, seguem o encadeamento, né, do mesmo modo que ocorre na carta do Poe. É claro que não é só isto. Ora, dominados pela carta, Rita e Camilo, que malogram ao tentar desbravar o desconhecido com a artimanha da cartomante, um desvio metonímico da mensagem que tentam se apropriar, seguem na direção do destino ao qual sucumbem. E aqui eu queria só... sim, daqui a pouco eu faço esse comentário. Então, é o que Lacan defende ao falar sobre a impossibilidade de um ministro fazer uso da carta e dela obter algum lucro. Diz ele, abro aspas, a carta não existe como um meio de poder, senão pelas declarações últimas do puro significante. Aí eu estou compreendendo o puro significante como aquele significante ao qual nenhuma significação, né, estaria atribuída, né? E é claro que eu penso muito isso nos conceitos, a partir dos conceitos da filosofia, por exemplo, o que é uma vontade pura, né, o que é um ser puro, enfim, então seria aí esse significante que ainda se mantém vazio, como é próprio também do significante. Ora, ou seja, prolongar seu desvio para fazê-la chegar a quem de direito, por um trânsito de acréscimo, isto é, por uma traição cujos retornos à gravidade, carta, torna difícil prevenir. Então, a carta não pode ser usada porque ela tem que continuar em instância. Eu vou só fazer essa observação que me veio enquanto eu estava preparando a aula, é que isso é muito parecido com o conceito de pulsão de morte no Freud. Inclusive porque esse texto o Lacan escreve para esclarecer um conceito que está lá em Além do Princípio do Prazer, do Freud, onde ele trata do automatismo da repetição e logo da pulsão de morte. Eu só não vou desenvolver isto porque, como eu teria que ir para o texto do Freud, e faz um tempinho que eu não frequento esse texto do Freud, né? Então, e também porque não é, né, o tema da nossa aula, mas é muito próximo, né? Digamos, esse seguir involuntariamente, né, o que seria próprio da carta, né? Ou seja, os desvios da carta, ou o permanecer em instância, como é próprio da carta. Por isto, Rita e Camilo fracassam ao buscarem na cartomante
algum alívio sobre o destino da carta anônima, que deveria seguir o seu trajeto até o destinatário, né, Vilela. Porque a carta é entregue para o Camilo, né? Mas o destinatário da mensagem da carta é o Vilela, né? Não é propriamente o Camilo. Ora, mas algo diferente aponta a leitura de Lacan de A Carta Roubada. E aqui os exemplos, né? No Dom Casmurro, o Bentinho ele segue o movimento da cadeia significante. Né? Ele segue o movimento. Então, e esse movimento vai exatamente se concluir, né, com a destruição da sua família, né, da Capitu, do filho e de si próprio, né? Então, o Bentinho segue esse movimento. Então, ele não consegue sair da cadeia ali. O que eu vou aqui falar desses dois significantes, promessa, denúncia, né, que intitula o texto, e a gente poderia também inserir os olhos de ressaca. Inclusive, é um exemplo extraordinário, eu acho, né, de cadeia metonímica e de metáfora. Porque o olhar de ressaca, a princípio, será definido pelo José Dias como um olhar de cigana oblíqua, né, e dissimulada. E aí segue aí uma certa, né, digamos, uma certa ordem, porque toda a família do Bentinho, né, tratava de, né, falar maldizer a Capitu. O que é interessante é que quando o Bentinho estuda o olhar da Capitu, ele aproxima da ressaca, né, do fenômeno lá do mar. Então, ele desloca o sentido do olhar da Capitu, né, e produz aí uma metáfora. Né? Mas é só nesse momento, porque mais na frente, né, quando aparece o olhar de ressaca titulando um capítulo mais adiante, e aí é também interessante, né, porque ele reúne, né, tanto o fenômeno, né, natural, porque o Escobar, né, foi engolido pela ressaca, né, e então ele traduz novamente o olhar da Capitu com o olhar de ressaca, mas agora com essa referência, né, da morte do Escobar, né, como se ela quisesse, né, puxá-lo para dentro de si, como faz a ressaca do mar, né? Enfim, e ocorreu. Né? Enfim, só para utilizar esses exemplos, um outro exemplo desse enredamento na cadeia significante, né, da qual o sujeito está, né, necessariamente, digamos, envolvido e as suas ações são limitadas a esta cadeia, é do Kafka. Né? Você vai para o processo, para a metamorfose, o castelo. E do que é que se trata? No processo, o Joseph K., né, frequenta os cartórios dos tribunais, né? Então, aí ele está imerso nessa cadeia significante, digamos, da lei, né, ou do direito. E não consegue sair, então ele a reproduz até o momento da morte. É assim na metamorfose, no castelo, menos em América. E eu já comentei isso, né, aqui na disciplina. Mas é uma coisa extraordinária fazer essa leitura a partir desse aqui da concepção de significante no Lacan. Ora, mas algo diferente. Então, tem a cadeia significante, né, na qual os sujeitos eles revezam os papéis segundo a determinação do significante ou segundo a da carta, né, no conto Paul. É como se não houvessem outras possibilidades. Né? Ora, mas na leitura do Lacan, há algo de diferente nisto. Se Dupin, ao subtrair ao ministro a carta, passa a ocupar o lugar que antes pertencera à rainha,
e a vítima na sua artimanha, o ministro. Portanto, o Dupin ele teria como que, segundo as determinações da carta, investir no sentido de escondê-la, né? E outro viria a subtrair, enfim, ou seja, repetir a primeira cena, né? E a segunda, e criar uma terceira cena, por exemplo. Né? Olha, então, ao subtrair, assim, então, Dupin teria a escolha de manter o trajeto que aprisionara antes a rainha e o ministro, ou romper com a cadeia significante, já que ele, estando com a carta, assim como os anteriores, em vez de a possuir, é por ela possuído. Rita e Camilo não conseguem sair dessa cadeia, caminhando ambos para o infortúnio. A carta já estaria de posse do Vilela. Então, todos os esforços seriam vãos. A Dupin caberia, ao entregar a carta, não encenar a repetição, que é aquilo que lá em instância da a instância da letra no inconsciente, o Lacan fala, né, que o sujeito pode, né, deixa-me ver aqui, a Xantipa está dormindo sobre o livro, né, o sujeito pode, de posse da linguagem, né, fazer uma coisa completamente diferente do que é determinado pela cadeia significante. Então, é isto que o Dupin esta possibilidade que vai aparecer para o Dupin. Né? Ele poderia repetir ocupar o lugar do ministro e da rainha, né? E, portanto, repetir a cena. Ora, ou seja, mantê-la consigo apenas prolongaria a chegada ao seu destino, o que implicaria em tomar, numa terceira cena, o lugar da rainha e do ministro. Então, romper com a cadeia significante ou com o trajeto que a carta deve continuar, como, aliás, é o que caracteriza toda carta, seja ela entregue ou não, significaria cumprir a tarefa para a qual fora contratado, ou seja, entregar a carta em vez de mantê-la consigo. Então, aqui é como se o Dupin ele saísse da cadeia significante, né? O que pareceu impossível para os personagens do Kafka e foi impossível para a Rita e o Camilo. O que se revela, por conseguinte, no conto de Machado de Assis é o enredamento subjetivo determinado pelo significante, na mesma medida que Lacan encontrou em A Carta Roubada. Ou seja, todo o jogo que envolve as personagens. Tudo que se passa está relacionado à carta anônima, uma cadeia que os enlaça, do mesmo modo que a Rita cerca Camilo até que este ceda, e se interrompe apenas com a morte dos amantes. Para além de uma história comum de traição, de crime ou de fofoca, o que a cartomante, sob a perspectiva da psicanálise, permite refletir é este enredamento dos destinos sob o domínio do significante. A entrada do sujeito na linguagem, mas também a continuidade nas significações dessa constituição primordial. E aí residiria um sentido mais amplo da narrativa do Machado de Assis, que poderia também ser pensado, e aqui eu vou só fazer uma chamada para o Esaú e Jacó. Né? Está lá no final do romance, muito sutil, que poderia também ser pensado em Esaú e Jacó, quando, ao final do romance, depois da morte da mãe, que supostamente os teria unido, os irmãos voltam a rivalizar. Indagados sobre o que teria acontecido para uma mudança tão radical entre os irmãos gêmeos,
O tutor político dos dois, que eu acho que é o Aires, né? É o Aires, responde: nada mudou. Eles continuam como sempre foram. Ou seja, eles continuam enredados numa cadeia significante que deve continuar o seu trajeto, os seus deslocamentos. Eu não vou para o início do romance, porque eu não tive tempo de olhar, foi só uma notazinha que eu resolvi escrever, né, ao final dessa exposição. Eu não vou para o início do romance, porque é lá que que essa rivalidade se coloca, né, que essa disputa entre os dois se coloca. Aí eu deixo aqui somente a título de curiosidade, né, de nota de rodapé, fofoca. Bem, gente, eu vou ficar por aqui por hoje, ok? Quem tiver alguma pergunta, algum comentário, enfim, aproveitemos. E também vou parar aqui a gravação para a gente ir para as questões